Oi, gente! Olha só, estamos aqui no nosso canal, mais um episódio com um médico super atualizado. Já vou apresentar ele para vocês, mas antes eu quero dizer que nós temos um parceiro maravilhoso que está conosco aqui, que é o Laboratório Biomontes. Quero agradecer. É um laboratório com resultados de exatidão, muito sério no mercado, né? Porque a gente se associa e faz a parceria com pessoas realmente sérias, com empresas sérias, e ele tem trazido para a gente resultados excelentes. Então, quero agradecer o nosso parceiro da Biomontes Laboratórios, e logo mais vocês vão ver aí o link dele, tudo certinho, para vocês acompanharem o trabalho desse laboratório incrível e muito sério no mercado mesmo. Eu gosto de falar isso porque aqui a gente traz parceiros sérios, que têm conteúdo, que sabem o que estão falando, passando para vocês. Então, esse é o nosso diferencial no nosso canal, né? É trazer informações que realmente vocês podem e possam confiar, tá? Então, eu vou ler aqui o currículo do meu colega, do meu convidado, que eu agradeço por ter aceito esse convite. É um prazer, Renato. É o doutor Eduardo Greco. Ele é graduado em Medicina na Faculdade de Medicina do ABC desde 1999, residente em Cirurgia do Aparelho Digestivo pela Real e Benemérita Sociedade Portuguesa da Beneficência de São Paulo, né? Especialização em endoscopia digestiva alta pelo Hospital do HC, aqui em São Paulo, da Faculdade de Medicina da USP. É professor afiliado da disciplina de Cirurgia Geral e do Aparelho Digestivo e coordenador do serviço da residência de endoscopia da Faculdade de Medicina do ABC. Membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. É membro da Association for Bariatric Endoscopy, né? É assim mesmo? É isso aí, então. E também da Sociedade Americana de Gastroenterologia e Endoscopia. Também membro da Internacional Federação, né, de Cirurgia de Obesidade e Desordens Metabólicas. E é consultor da Apollo de Endoscopia e Cirurgia, é isso? Endoscopista bariátrico do Instituto Endovita e é professor do curso de Medicina da Universidade de São Caetano do Sul. Então, eu quero agradecer ao doutor Eduardo Greco por estar aqui. Eu que agradeço, Renato. É um prazer bater um papo aqui contigo e trazer novidades, informações importantes para você também que trabalha aqui na área, né? Nessa área nossa aí da nutrologia, da obesidade. Temos sempre que atualizar e levar para os nossos pacientes, para o colega que está nos ouvindo, o que temos de novo. Como tratar essa doença crônica, incurável, mas que tem controle. Verdade. Tem que ser sempre multidisciplinar, né, Eduardo? Totalmente. A gente não anda sozinho, gente. Quando não é através de um tratamento mais expectante, no caso mais terapêutico, entra aí a parte mais invasiva, né, vamos dizer assim, para que a gente chegue não só na estética, mas na saúde do nosso paciente, para que a gente diminua o risco de diabetes ou até zere diabetes. Tem muitos casos aqui na clínica, Eduardo, que eu zero diabetes com controle do peso, com hipertensão. Certeza. Então você também está por dentro disso, né? Dentro dessa parte clínica. Você trabalha esse lado que é o fundamental, né? O que a gente busca, e você vê esse seu espaço que a gente tem aqui hoje, é para quê? Levar informação para as pessoas, buscarem o apoio do nutrólogo, do médico que trabalha com obesidade, porque, né, você sabe, nós estamos falando em 50% da população com sobrepeso, 25% de obesos. Se não chega informação, ele não vai no médico. Se ele não vai no médico, ele não consegue. Primeiro indo no médico, você em casa vem procurar a doutora Renata, ela vai te dar opções. Pode ser a dieta, um acompanhamento, isso está faltando para você. Um lado psicológico, é o que você disse, é multidisciplinar. A partir do momento que está difícil, que você fez as tentativas, você tem todo o seu aspecto nutricional equilibrado, aí você pode buscar outras alternativas. Balão intragástrico, sutura endoscópica, cirurgia bariátrica, talvez. Sim. Você nunca pode descartar os métodos, né? A gente tem uma série de métodos, mas precisamos conversar primeiro da indicação. Então, o primeiro passo é com a doutora Renata. É buscar, né, Renato, o que a gente tem? A gente tem no Instituto Endovita também toda uma equipe multidisciplinar. A psicóloga, a nutricionista. Porque às vezes o paciente ele chega lá e fala, eu quero operar. Aí você olha para o paciente e fala, não, mas você não precisa operar. Aí tem paciente que fala, não, doutor, eu morro de medo de cirurgia. Mas vocês sabem o que é? Já conversaram com você? Você está lotado de comorbidade. Minha nutróloga, a Renata, não está conseguindo controlar o seu diabetes. Se ela conseguir controlar, você mesmo disse aqui, quantos pacientes você tem, Renata? Sim, nossa, vários. Que você controlou o diabetes e ele não precisou ir para cirurgia por conta disso. E não precisou mais de medicação, tá? Exatamente. Alguns, não precisa, né, de medicação. Tudo bem, estou um pouco fora do meu peso, mas ele já não tem a necessidade de uma cirurgia mais invasiva.
tentamos, não controlei o diabetes, Edu, tá difícil, como é que a gente pode fazer? Então, acho que a importância desse canal é, primeiro, trazer o paciente para o consultório do médico, trazer para o doutor Renata, para o doutor Eduardo, uma série de outros colegas, né, que trabalham com obesidade, porque tem muita gente que está aí sem essa informação. A partir daí, a gente pode mostrar tudo que a gente tem e buscar o melhor perfil, porque senão o resultado não vem um resultado legal. Foi bom você falar isso, porque assim, uma curiosidade até, quem cria sua demanda são os colegas, Exato. Ou você mesmo. Como é que chega o paciente até você? Exatamente. Veja, eu trabalho com balão, né? Já desde... Isso, conta um pouquinho. Sobre Então, assim, o balão intragástrico já existe no Brasil, os tratamentos para obesidade por endoscopia, já há mais de 40 anos. O Brasil é o país que mais coloca balão no mundo, disparado. É mesmo? É referência mundial para treinamento, para tudo. São mais de 50 mil pacientes tratados. Então, o Brasil, a endoscopia bariátrica, ela é a pioneira nisso. A pioneira também na sutura endoscópica, que é um outro tema que a gente pode vir um dia bater um papo. Então, tem muita coisa que o Brasil desponta na questão da obesidade, mesmo na cirurgia bariátrica, né? Então, eu comecei a trabalhar, curiosidades, né? A gente está aqui, a gente pode falar, né? Não tem problema, né, Renata? Não tem problema. Fala então, veja, tudo, mas eu fazia endoscopia e, na época, a madrinha do meu filho hoje, madrinha, era namorada de um amigo meu, a gente namorava, né? Eu com a minha esposa, com a Aline, e ela com o esposo dela. Hoje ela é madrinha do meu filho. Edu, eu preciso perder peso. E ela tinha um sobrepeso, ela não era obesa. Mas ela precisava perder um pouquinho de peso. E aquilo, eu vou pra academia, eu tô malhando, eu tô não sei o que lá. E eu ouvi falar que existe um tal de um balão aí. Isso, o pessoal fala muito isso. Ouvi falar de um balão. Então nós estamos falando isso em 2005, 2006, lá atrás. E aí eu fui pesquisar, de tanto que ela ficava falando, eu fui ver que o balão, tinha o pessoal do Caetano Marquezine, Manuel Galvão, que hoje trabalha com a gente no Instituto, Afonso Salé, esse pessoal usava o balão pré-cirurgia bariátrica. Então o paciente tinha que fazer uma cirurgia bariátrica, só que ele pesava 200 quilos. Nossa. Super grave. Como é que você põe na mesa cirúrgica um paciente desse? Então, colocava o balão, que nós vamos conversar que é um dispositivo que tem uma média de perda de peso de 20%. Aí você imagina que um paciente desse perdia 40, 50 quilos. Com 150 quilos para operar é uma outra situação. Então a gente usava o balão nesse sentido. Não usava para hoje. Para uma ponte, talvez, de uma outra situação. Esse é o termo. É exatamente esse termo. A gente falava exatamente isso, Renata. Eu uso para ponte. Para ponte da cirurgia. E por um bom tempo se usou. Também porque os cirurgiões tinham a dificuldade do grampeamento. O material que, né, hoje, 20 anos depois, é outro material cirúrgico. Então, as empresas foram aprimorando o material de cirurgia, o tempo cirúrgico, laparoscopia e etc. Então, hoje não se usa tanto mais para ponte. Mas ainda eu tenho demanda de cirurgiões, pacientes com hoje. Nós tivemos um paciente de 384 quilos. Pacientes com 250 quilos. 384 quilos. Pode falar não saía aqui, da porque cama. Saiu amigo nosso, Reinaldo Gotino, que é o outro maravilhoso, né? Sim. É paciente de vocês? O Gotino procurou a gente atrás de um caso que apareceu uma demanda para esse, um paciente de 384 quilos que a gente foi tratando. Hoje ele está com 170. Foi milagre, mas foi uma série de balão, depois cirurgia, acompanhamento multidisciplinar, etc. E hoje você vê o rapaz... Não saía do sofá. Era jovem? Super jovem. 29, 20 e poucos anos, super entendeu? Jovem. Super jovem e que é o que a gente conversou no começo, né? Fomos procurar, entender, coloca o balão, prepara, depois vai para a cirurgia. Então, a gente começou nesse sentido, ainda existe. Mas voltando, né, para a história da Márcia, você vê que tem tanta coisa para falar, né? Tá? E vamos falar. Não me deixa perder. Não, eu posso deixar. E aí a Márcia, já estou até dando o nome dela, mas ela não se importa, que é uma querida. Colocamos o balão. Sucesso total. Entendeu? Então eu falo, ela foi a paciente número 1. Aí dela veio a amiga da amiga e começa nesse sentido. Mas aí só para entender, a Márcia tinha obesidade mórbida? Não, ela tinha sobrepeso. O sobrepeso, só para não perder sobrepeso, aqui. Isso, sobrepeso. Então. E a gente só usava esse balão para pacientes para ponte. Então aí foi o primeiro caso do nosso grupo nesse sentido. Que você disse, né? Como é que vai chegando esse paciente? Então, como começou? Disso, de um primeiro paciente, é o resultado positivo. Aí eu fui entender que precisava da nutróloga, da nutricionista, da psicóloga, porque veio a segunda paciente, a terceira paciente, você vê que cada paciente tinha um perfil diferente. Então a gente começou a montar uma equipe multidisciplinar e a partir daí um paciente foi chamando o outro. Não existia tanta mídia social, né, nesse sentido, mas com o tempo você vai criando uma situação de nome. Aí a empresa tem, eu colocava 2 balões no mês, o Dr. Greco está colocando 30.
O que está acontecendo? A empresa nos procurou para conversar, para começar a treinar outros colegas. Então, nós começamos a treinar médicos pela sociedade, junto com a empresa, fazer treinamentos. Aí é aquilo, né? Quando um tratamento é bom, você está na área médica, tudo que é da medicina, que faz bem, tem vários pontos importantes, né? O tratamento tem que ser eficaz. Sim. O tratamento tem que ser seguro e não só o Dr. Eduardo Grego faz. Porque se só eu faço, peraí, por que só ele faz? Alguma coisa, quando outras pessoas também conseguem fazer, você vai disseminar o método. O método é bom e eficaz. Porque se o método é ruim, se não perdesse peso, concorda, Natal? Não tive resultado nenhum. A outra também não teve resultado. O paciente vem aqui, sai daqui, nunca está... Não, ela vem aqui, sai satisfeita, sai com o resultado. É o que você falou. Edu, estou tratando diabetes aqui, os caras estão parando de tomar remédio. Aí esses pacientes começam a um puxar o outro e aí foi essa disseminação de outros colegas também começarem a fazer outras oficinas. E isso foi caminhando. E aí hoje, a busca desses pacientes no nosso consultório, eu já coloquei mais de 4 mil balões nesse período. Uau! Então, assim, meu Deus, é muita gente. Muita gente. Então, é uma pessoa que vai trazendo a outra. Aí foi se somando quando entrou, né? A gente tem uma assessoria que nos ajuda com essa questão da mídia. Então, né, você consegue hoje um podcast desse, uma mídia social, uma televisão. Que é super importante, né? Hoje o médico precisa ser digital também, né? Precisa ter. Para a gente poder não só captar pacientes, que não é o caso, porque é o boca a boca, é a experiência, mas para divulgar o trabalho sério, né? E por quê? Porque, assim, as pessoas às vezes não entendem. Quem coloca balão? Médico, gente. Exato. Quem coloca balão é médico com especialidade para isso. Exatamente. Tem que ter um endoscopista para cuidar de você e com a equipe, com a nutróloga, com a nutricionista, com a psicóloga, porque você não pode virar o que a gente brinca, né, da medicina. Você pode virar baloeiro. Claro. Coloca o balão no paciente, vira as costas, deixa ele lá com cheio de sintomas, passando mal. Que existe. Quem vai cuidar? A gente vai ter que falar, pega, né? Chega aí para você perdido e seu médico que acompanha. Então, é fundamental isso que você disse, né? Mídia social é para você divulgar o teu trabalho. É o boca a boca. Vai ajudar, claro, a pessoa a ver um trabalho legal, uma mídia interessante. Sim. Ela vai buscar aquela clínica, um apoio. Não pode ter os exageros que a gente está vendo por aí, os absurdos, né? As pessoas achando que o paciente vai ser atraído por isso. Não. Você quer um tratamento sério? Você vai saber, né? Você vai olhar, ver o currículo daquele médico, o que ele fez, desde quando que ele trata, os outros resultados, né? Se o paciente vem aqui e não gosta da gente, hoje, Facebook, internet, em 1 minuto você vai desaparecer. Então você pode procurar, não vai ter paciente nosso lá falando mal, muito pelo contrário. Então, hoje a busca do paciente é cada vez mais, é o resultado. Então a gente tem que ter uma equipe séria que trabalha em busca do resultado. Eu sei do seu trabalho, a gente vê que assim, você tem que acompanhar o paciente, tem que estar à disposição desse paciente. Tem. A gente que faz você medicina, casa com o paciente, né? Casa com o paciente. Casa, eu falo isso. Olha, aqui eu tô para casar com você, eu tô disposta. Exatamente. Né? Você tem a sua liberdade, mas saiba que eu tô aqui para qualquer coisa. Criamos os nossos limites, né? Claro. Sabemos criar, né? Você não precisa responder 3 da manhã uma pergunta assim, doutor, amanhã posso pular corda? Mas aí, que bom. Mas é criar os limites do que é importante e o que não é tão importante. Não que não seja uma dúvida importante daquele paciente. Só que você Toda dúvida é importante, né? Tudo é importante, mas tem coisa que você precisa realmente. A gente tá lá, meu celular tá às 3 da manhã. Sei lá, acho que vomitei sangue, tô com muita dor. É isso que eu queria saber. Sabe? Por ser um procedimento invasivo, né? Exige de você um comprometimento muito maior do que o médico clínico. Porque o médico clínico atende, né? De repente aconteceu alguma coisa, eu não estou ali para emergência, procuro um atendimento mais próximo caso eu entre com alguma medicação, né? E aí amanhã a gente conversa sobre efeitos e tudo mais. No seu caso é invasivo. Tem um objeto, um produto estranho no seu corpo. Você está disponível 24 horas depois da inserção do balão para isso? Totalmente. Totalmente. Tem que ser. Quem quer trabalhar com isso tem que entender. Né? Tá. É como se fosse um pediatra ou um gineco, né? O tempo todo. É 24 horas, 7 dias da semana. Ótimo. Porque você vai colocar o balão, tem vários tipos que a gente vai colocar. Então, assim, quando o paciente coloca um balão intragástrico, claro, vai no ambiente, né? A gente trabalha em hospital, com anestesista, um ambiente seguro. Ele já vai preparado, então ele passa antes por toda a equipe multidisciplinar, né, já passa com a equipe para prepará-lo, faz uma série de exames para a gente, né, lá na frente identificar se melhorou o diabetes, melhorou o colesterol. Então a gente faz um preparo antes desse paciente. Ele não é simplesmente chega lá no hospital. Você vai fazer tudo bonitinho. Vai para o hospital. Colocou o balão, que a gente brinca, você avisa o paciente. São 3 dias, 72 horas difíceis. Não tem jeito. Não tem jeito. Vai ter dor.
É o que você falou, é um corpo estranho dentro do paciente. Né, Renata? Quem assim, falar ao contrário tá mentindo. Tem esses 3 dias de terror. Claro, né, que na medicina tudo pode acontecer, mas 99,9 vai acontecer. Vai ter um do nada que fala, doutor, não tô sentindo nada. Você até fica pensando, será que o balão é algum problema? Será que o balão tá lá? Mas assim, 99% dos pacientes vão ter dor, que é um corpo estranho. O organismo quer rejeitar isso. Tem cólica, não desce, não passa, é grande. Vomita, não sai pelo esôfago. Então, vomita, dá náusea, tem dor, não tem posição para dormir. Então, esses 3 primeiros dias, eu ligo para todos os pacientes. À noite, eu coloco o balão, né? A gente trabalha de manhã, à noite eu já falo com eles. No dia seguinte, eu falo com eles. No outro dia, eu falo com eles, porque você precisa ir tranquilizando esse paciente. Porque por ele quer voltar para o hospital e tirar o balão. Ele sabe que é ruim, mas a hora que põe, fica ruim de verdade. Né? Aí ele fala, agora, nossa, o doutor falou, mas realmente eu achei que não ia. Só que quando você dá esse apoio, ele também se sente confortável. Casos mais extremos, eu até mando para o hospital, converso com o colega que está de plantão, você está lá, Renata, faz um favor para mim, paciente meu de balão, eu preciso disso, disso e disso, ele toma, volta para casa, porque a medicação endovenosa faz efeito melhor do que a via oral. Né? E o via oral, às vezes, ele toma um remédio para não ter dor, vomita o remédio. Então, em algumas situações, eu até peço, ele vai para o hospital, eu converso com o colega, já tive casos de ir, sabe, que você se preocupa, fala, não, tá muito estranho, vai até o hospital, põe a mão na barriga, né? Cirurgião gosta de pôr a mão na barriga do paciente, ver que tá tudo bem, e é a rotina. Aí depois, já na primeira semana, já volta com a gente no consultório. E depois o acompanhamento mensal. E claro, se ele tem alguma necessidade, alguma dúvida, e sempre surge, né? Vou viajar, esqueci de perguntar, posso entrar no avião, não posso entrar no avião, como é que é a minha vida? Então, a gente passa todas as orientações, mas depois a gente tem que estar disponível o tempo todo. Mas esses primeiros momentos são fundamentais para aquele suporte, porque a hora que ele passa esse momento, vai começar a parte boa, que é a perda de peso, que é o objetivo do balão. O balão, como a gente falou, é um corpo estranho, e ele age mecanicamente ou ele também age na parte neuroendócrina, porque a gente sabe que o nosso estômago ele é envolvido por quê? Por plexos, né? De vários nervos ali, que a gente tem todo aquele feedback, aquela estimulação. Exatamente. Explica pra gente um pouquinho do mecanismo do balão, independente do qual balão que a gente vai falar. Sim. O balão que já tá lá, já tá estufadinho lá, já tá, né, preenchido. Como é que funciona o mecanismo do balão? Perfeito, isso é fundamental. Independente do produto, né, em si, 6 meses, deglutível, etc., o mecanismo de ação do balão é promover saciedade. Ok. Então, o balão é uma refeição. O nosso estômago tem 1.300, 1.500 ml de volume. O balão ele vai girar de 500, 550, 600, 700 ml, ou seja, praticamente metade do volume do estômago está preenchido com o balão. E quando o balão está lá dentro, vem esse outro lado. A gente precisa distender o estômago, né? Libera a grelina, que é aquele principal hormônio da fome, para dar o feedback, depois o cérebro inibe e você para de comer. As pessoas comem muito, né? Você trabalha isso com a nutrologia, com os pacientes, eles comem rápido, né? Engolem, não mastigam, não sabe comer. Então, não dá tempo do teu organismo avisar que não precisa, né? Eu sempre brinco com o paciente, falo, você está comendo um prato, você precisa sair por algum motivo, atender o telefone, você volta, você não quer mais comer. Porque deu tempo do teu cérebro, né? Aqueles 5, 7 minutos para avisar, a fome já foi embora. Você não precisa mais se alimentar. Mas não, as pessoas comem com a gula, comem com o olho, né? Verdade. O que é fome e o que é vontade de comer. Então, a psicóloga vai trabalhar muito isso. Então o paciente põe o balão, saciado ao extremo, grelina baixa e ele não tem fome. Vai ter vontade das coisas, entendeu? Mas ele não tem fome. Então, com essa situação de não ter fome, ele consegue seguir uma dieta extremamente rigorosa. Mais restritiva. Exatamente. Então a psicóloga vai cuidar desse lado para ele entender. Ele sabe que se ele comer errado vai dar ruim. Se ele tentar comer, ele vai vomitar, vai passar mal. Então o balão não deixa a pessoa comer errado. E aí ele vai comer como se fosse numa cirurgia bariátrica. É líquido por 30 dias. Você trabalha com isso, imagina. Só líquido por 30 dias, comia 2.500 calorias por dia. O cara pira. Exatamente. O cara pira. 300. Então você tem que preparar, ele vai entendendo. Só que ao mesmo tempo, ele na primeira semana vai perdendo muito peso. Então, no primeiro mês, 10% de perda de peso. Então imagina a paciente está com 80 quilos, 1,60 m, ela perde 8 quilos em um mês. Aí vem esse outro lado que você tem que resgatar do paciente, que é a autoestima. Fala, tá vendo? Pô, doutor, fazia não sei quantos anos eu não perdia 1 quilinho. Já perdi tudo isso de peso. Aí você se apega nisso,
Porque depois do segundo mês vem creme, pastoso, até o quarto mês, que é onde ela tem a maior perda de peso, e aí você volta para uma dieta normal. Então, a paciente com balão, a expectativa é de perder de 15% a 20% do seu peso. É bastante peso. É bastante. É muito peso. Você vê hoje o Nossa. resultado com medicação. É difícil você atingir esse patamar de perda de peso. Sim, porque 15% de 0 é 0, mas 15% de um número maior é muito Exatamente. peso. E a pessoa que vai fazer o balão realmente tem peso acima do normal. É muito peso. Então exatamente. Então você vai procurar bem esse paciente, né? A maioria dos pacientes hoje é o sobrepeso e obeso leve, que quando ele perde 15% a 20%, ele volta para o peso normal dele. Então isso ajuda muito. Aí vem o lado que é o fundamental, que entra a nutróloga, entra a nutricionista. O tratamento, o pessoal que está aí, não é quando você colocar o seu balão, é quando eu tirar o seu balão. Ah, isso é legal você falar também. Concorda? Concordo. Você está preparando ele para quê? Olha, estou com balão, ele está me auxiliando. É um tratamento coadjuvante. Perfeito. A tudo isso que você vai fazer. Exatamente. Mas e para a vida? E para a vida. Porque Né? é temporário. Temporário. Ele vai te ajudar a perder peso? Legal. Tá difícil demais. Já passou aqui. Você vai ligar e falar, Edu, eu tô com uma paciente aqui que nós tentamos de tudo, mas ela tá precisando perder aqui uns 12, 15 quilinhos. E tá uma batalha, eu tô preocupada com os exames dela. Então, vamos pôr o balão nela? Vamos. Só que aí quando ela tirar o balão, ela precisa entender que ela precisa continuar com você. Ela precisa continuar com o médico dela, precisa continuar com o endócrino dela que manda paciente pra gente. Ela precisa continuar com a clínica que manda paciente pra gente. Ou que procura a gente. Porque o dia que eu tiro o balão, o estômago tá lá normal. O tempo do balão vai ensinar o paciente a comer pouco, porque não cabe. Então ele entende que, pô, tá vendo? Eu como um pouquinho, eu tô feliz. Ele vai entender, né, Renata, que frango com salada, proteína com legume, com verdura, não é dieta. É comer de maneira saudável. Legal você falar isso. Né? Porque, doutor, eu como frango com salada, tudo Tô bem. na dieta. Mas aí, final de semana, como é que foi? Comi pizza à noite, comi cheeseburger. Então, aí a conta no mês, o cara perde 200 gramas. Não, ele precisa entrar realmente num tratamento, né? Quem comer com qualidade, comer o dia sempre. A gente sabe que vai ter uma... Eu falo pro paciente, você vai na festa, não é na festa que você faz regime. O problema é na terça-noite que você come tudo errado. Ou na quarta que você vai almoçar uma feijoada. Né? Então, esse lado que você faz da nutrologia, de pôr o paciente na linha, de entender o que é importante para ele do ponto de vista nutricional, isso é o que eu preciso também. Porque emagrecer é uma coisa. Emagrecer é fácil. Com balão vai ser fácil. Agora, se manter no peso, controlar essa obesidade, é o que a gente precisa buscar. Então, isso é fundamental. Eu tenho medo. Não é medo, a palavra não é medo, é receio. Porque quando chega um paciente que eu vejo que realmente alcançou seu platô e eu não consigo mais aqui segurar e chegar ao peso ideal, Exato. Eu fico com receio dele achar que o balão vai ser mágica. Perfeito. E não é. E que depois de 6 meses, ele não vai precisar fazer mais nada comigo, nem com outro médico, Com enfim, ninguém. com quem for, porque ele emagreceu aquele período de balão. E eu tenho receio, eu sou muito preocupada com os pacientes. Não, perfeito. Eu falo, gente, eu estou sempre batendo na tecla. Eu tenho um paciente que é jovem agora, tem 20 anos. E ele já estava diabético, hipertenso, síndrome metabólica, enfim, estava um problemão. Eu falei, olha, você precisa entender que você vai tirar esse balão um dia. Por favor, entenda que Perfeitíssimo. você pode engordar tudo de novo. Perfeito. Então, vamos fazer um trabalho bacana agora? Então, eu ainda mais jovem, né? Que tem essa mania de achar que tudo é assim. Então, meu receio é esse, Eduardo. É a pessoa colocar e depois achar que aquilo ali vai para a vida. Isso é o né? fundamental. Então, a gente tem essa janela para trabalhar com eles, né? Exatamente. A gente precisa ter essa consciência. Esse é o recado fundamental. Porque quando a gente trabalha a obesidade com seriedade, é isso. É isso. Isso aqui é o coadjuvante pra gente. O tratamento é com a doutora Renata, com o doutor Eduardo. O tratamento é um tratamento médico de você se controlar, porque não vai ter cura. E se você achar que o balão é milagre, não põe. Não põe. O paciente acha que a gente é maluco, né? Porque ele vai lá, a gente fala tanto disso, fala dos efeitos colaterais, fala dessa importância. O cara às vezes fala, pô, doutor, parece que o senhor não quer que eu coloque o balão. Eu falo, mas é assim, não é que porque eu não quero que você coloque o balão, eu quero que você se trate. Se você entender, porque senão, é o que você perguntou, né? Como é que a gente vai divulgar? Se esse paciente não está com a cabeça no lugar, não está preparado, a gente não coloca. Fala para ele, amigo, você não é. Ah, não, eu achei que ia não sei o que. Não, eu não quero passar na nutricionista, eu não vou na nutróloga. Então você não vai colocar o balão com a minha equipe. Ah, isso é muito bom. Você vai fazer em outro lugar? Aí é a medicina, cada um busca, mas o resultado vai ser ruim.
E se a gente tem um resultado ruim, eu nunca tive um problema com nenhum paciente de 4.000. Nunca tive nenhum problema do paciente. Sabe aquilo? Estou insatisfeito. Não. Quando eles erram e voltam a ter reganho, isso pode acontecer. A gente tem uma taxa mais ou menos de 12 a 15% de pacientes que têm reganho de peso. Que hoje isso é um outro tema, isso. Né? É um outro tema, porque nos congressos que a gente vai de obesidade, as técnicas, todo mundo, isso é um lado bom. Já está entendendo que tudo funciona. Só que o que a gente está deparando hoje? Reganho de peso. 40% de cirurgia bariátrica reganha peso. Balão, isso 15 fazendo a 20%. certinho? Isso, não. Ah, né? Então o paciente não faz legal, reganha peso. Mas se o paciente tem o seu acompanhamento, ele não volta aqui e fala, doutor, errei. Volta. Não e mesmo que ele não fale, a gente sabe. Ele sabe. Então ele chega. Então é isso. Você não cria uma inimizade, muito pelo contrário. Ele tem você, pô, doutor, o senhor realmente me falou, parei de vir nas consultas, ok, engordei 10 quilos e de novo. Então a gente precisa preparar esse paciente para não deixar estirar. Porque se ele volta a ganhar 2, 3 quilos, eu mando para Renata. Falo, Renata, me ajuda aí com 2, 3 quilos, meu. Pega esse cara para mim, põe ele na linha da parte nutricional, que eu não preciso pôr outro balão nele. Então, né, a gente não precisa vender balão. A gente precisa tratar a obesidade. Então, o balão é uma ferramenta que eu tenho lá para me ajudar, que serve, funciona super bem e vai ser legal se o paciente tiver resultado. Porque senão ela vai falar para a amiga dela, não, pelo amor de Deus, fui lá, gastei dinheiro, joguei dinheiro fora, tive um resultado e não serviu para nada. Então, a gente tem que, acho que esse espaço é passar isso. Né? É o que você faz, é o seu trabalho, né? Você já trabalha com isso, que a gente busca é exatamente isso. Nós, endoscopistas, temos essa ferramenta. E vamos falar dessa ferramenta? Maravilhoso. Quais são os tipos de balões, balão que você tem? Por essa minha canequinha, obrigado, pessoal, maravilhosa. Tô aqui. Que bom que você gostou. Existe aí um balão, que eu vou falar o nome, eu não sei nem se é esse mesmo, um balão deglutível. Isso, balão deglutível ou balão de engolir. De engolir. Então explica pra gente. Evolução. É o último, né? É o último. Então vamos começar pelo primeiro lá? Vamos né? mostrar. Por onde tudo começou? Como é que é o balão? Eu vou pegar aqui, ó. A gente tem esses 3 modelos básicos. Esse aqui é o nosso balão tradicional. Então é o balão de silicone, vê que ele é azul. Renata já matou aqui, que a gente colocou azul de metileno, que é um marcador. Porque se esse balão fura, murcha por algum motivo, o azul mistura com a urina do paciente e fica verde. E é o indicativo, ó, meu balão estourou antes do prazo. A gente vai para o hospital, tranquilo. Tira, coloca o novo. Raríssimo. Tá. Muito raro a gente ter Qual é o esse motivo tipo de estourar um balão? Então, você não tem muito. Talvez a acidez gástrica do paciente. Tá. Esse balão, ele precisa ficar 6 meses no organismo. Às vezes o paciente, doutor, falta 3 quilinhos, podemos ficar um pouquinho mais? Aí, se passa muito do prazo, o ácido vai corroendo a silicone. Então, uma hora ele vai estourar. Por isso que tem o prazo para tirar. Não é que ele vence de data de validade. Vai corroendo. Vai corroendo, entendeu? O suco gástrico ácido. E me fala uma coisa. O estômago tá aqui. O balão, ele fica onde no estômago? Fica lá no corpo gástrico. No corpo. Ele fica lá solto no corpo. A gente tem o antro, tem né? O antro, o corpo e o fundo. E o fundo. Então ele fica bem no corpo. O ideal é ele ficar corpo para fundo alto. Porque se ele migra e desce para o antro, ele pode impactar. Que é um possível problema. O paciente ficar vomitando pra caramba, entendeu? Mas isso acontece com um balão de volume pequenininho. Aquele Por isso que ele fica muito solto. Então a gente coloca o balão cheião. 600 ml. Você deixa lá o limite do volume. É um volume bom, 600, 620, 650. Para quê? Para que esse balão não tenha esse risco dele sair do lugar, entupir lá, ficar preso no antro. E aí o paciente começa a vomitar. Então isso também é legal, que você falou. Quem está colocando, tecnicamente, saber fazer. Claro. E você coloca ele e ele fica. Com essa situação de fez xixi verde, procura o colega. Se tiver no prazo de 6 meses, a empresa vai dar outro balão. Substitui. Tem isso aí também. Mas ele gruda na mucosa? Não, fica solto. Ele fica balançando? Fica balançando. Depois que a pessoa vai emagrecendo, você até vê o bichinho. É mesmo? Você palpa, a gente consegue pegar. Você vai examinar, você vai sentir. Consegue pegar o balãozinho. Consegue palpar o balãozinho. Consegue palpar, movimentar, sem problema nenhum. E não faz mal nenhum. A silicone não machuca, não dá alergia, nada. Claro, é até uma coisa boa não grudar. Sim. Porque vai grudar na mucosa, depois que pode lesionar, né? Lesionar e tudo mais. Não, ele fica lá solto, ele sem fica problema solto nenhum. E fica lá fazendo o malabarismo dele. Fica lá quietinho. E é isso, o paciente tem que comer direitinho. Porque tá lá aquele é parte do corpo. Onde estaria a comida não vai estar. Então, a hora que ele come um pouquinho, ele não aguenta. Ele come um pouquinho, aquele pouquinho da fome que ele vai ter lá na frente e vai embora. Então, o paciente come pouco, pequenos volumes.
Porque quando tirar o balão, ele aprendeu, tá vendo? Eu comia pouquinho e tô legal. Tá legal. Posso comer de tudo, mas não vai conseguir comer 5 pedaços de pizza. E pode dormir em decúbito horizontal normal? O balão, eu brinco com os pacientes, né? Pode dormir de barriga para baixo. Essa é legal a sua pergunta. Eles sempre perguntam de lado, posso fazer ginástica, posso andar de avião, pode mergulhar, coisa rara, não pode muito profundo. Aqueles mergulhos profundos não pode, porque pode gerar uma pressão diferenciada. Mas dentro do avião pode, sem problema nenhum. Pode tudo com o balão. Pode Só não fazer... pode uma coisa, comer. Aí tudo bem. Que bom. Não pode comer. Não pode comer. Mas até cirurgia plástica pode fazer com balão? Pode. A gente às vezes tem pacientes combinados que é de sobrepeso, ela tira o balão e já faz a plástica. Bacana. Tá lá no hospital, doutor, cheguei no meu peso, já combinei com o meu cirurgião plástico, tô feliz da vida. Posso? Pode. A gente já organiza e faz o procedimento conjunto. Então porque tem muita gente que vai ter isso, né? Você tem o balão, o sobrepeso e a obesidade leve, que tem os dois lados. É importante os pacientes entenderem o lado da saúde, né, que isso vai melhorar a glicemia, né? Você que cuida dessa parte nutricional, você sabe disso. Colesterol, tudo. Mas o apelo estético não é ruim. É ruim aquele exagero da estética, que as pessoas perdem o limite. Mas o apelo estético, pra mim, é um aliado. Eu também acho. Porque ela olha o espelho, é legal ela se ver que ela tá ficando bonita. É um feedback positivo. Né? As mulheres, elas querem o tempo todo. Os homens são menos, né? Os homens que colocam o balão é porque o bicho pegou. Ah, entendi. Tá mais porque crítico. Porque o cardiologista falou, amigão, você precisa perder peso, a esposa não aguenta mais se roncar. Então, o homem é muito mais esse lado porque ele não se incomoda tanto. Claro que isso está mudando um pouco, né? A gente começa a ter alguns homens, mas também com o lado estético. Mas a gente vê que a maioria, a mulherada, é muito isso. Mas a gente vê que elas se dedicam mais até por isso. Porque elas querem de qualquer jeito aquilo, bonita, entendeu? Elas querem, é 16 quilos, ela vai buscar 16 quilos. Legal. Pro homem é 16 quilos, quando ele chega no 12, 13, já tá feliz da vida, sabe? Tá bom, então, né? Emagreci, meus exames estão bons, e aí a gente precisa cuidar. Então, o lado estético eu também acho legal. Claro, a gente não vai pôr um balão numa menina que precisa perder 4 quilos. Claro. E eu já tive isso. Edu, eu preciso perder. Não. É bom senso, né? Bom senso. Olha, vai na doutora Renata, faz um acompanhamento nutricional legalzinho, que você vai... E um mês, menos 4 quilinhos, vai embora. Acho que tá faltando um pouquinho de ginástica, ou a sua alimentação tá muito errada. Sim. Isso esse lado a gente não pode ter, né? Que a gente conversou. Então, o balão vai ajudar nesse sentido. Beleza. Esse é o primeiro balão. Isso. É o balão. Que existe há anos. É o balãozinho intragástrico tradicional, convencional. Só para explicar. O balão não entra assim, tá, gente? Ah, o balão, sim. Né? Ele vem assim, ele ó. Vem... Esse aqui dá pra ver. Ele vem assim, ó. Olha lá. Ele vem fechadinho, um pouquinho menor. Esse aqui. Tá. Aí por endoscopia, que a gente falou, né? Vai para o hospital, dorme gostoso, coloca o balão, acorda, vai embora para casa. Não precisa ficar internada, não vai precisar nada disso. Okay. E começar com os sintomas e a gente controlando. Vamos dar medicação, vamos dar remédio e vamos acompanhar esses primeiros dias. Uma pergunta que eu gostaria de fazer é: quem tem gastrite pode pôr balão? Tem que tratar antes. Então, né, é importante os exames pré. Você faz todos os exames, faz endoscopia, faz tudo, vê. Tive história de gastrite, história de úlcera, precisa ver. Não é impeditivo uma gastritezinha leve, mas se tiver com uma gastrite forte, trata antes. Tá. Trata o mês, o inibidor de bomba, o procinético, trata bonitinho e faz. Então, não existe nenhuma contraindicação para esses sentidos de coisas de paciente de doenças que você pode tratar. Única contraindicação absoluta, cirurgia. E às vezes, como a gente disse, né, tem o reganho de peso, o paciente fez uma cirurgia bariátrica, engorda e volta lá, doutor, eu reengordei, eu quero colocar um balão. Não pode. Não pode. Tem outras alternativas, plasma de argônio, etc. Mas colocar um balão em quem operou o estômago por qualquer situação, eu tirei um pedacinho do estômago só, uma lesão, não pode. Não pode. História familiar de câncer gástrico, por exemplo. Fica atento. É um tratamento temporário. Em 6 meses, ninguém vai desenvolver câncer, mas você tem que fazer um exame, endoscopia, ver se o estômago está tudo em ordem. Okay. E ele não vai gerar câncer também. Ok, muito bom falar isso. Não, eu pus o balão por conta disso, minha célula. Não. Porque o balão, a única coisa que ele faz lá no estômago é ocupar espaço. Ele não tem contato nenhum. Ele só faz aumentar um pouco a produção do suco gástrico ácido naqueles primeiros dias, mas depois ele não traz nenhuma alteração para a mucosa, para a célula, modificação de célula. Não vai fazer nenhum tipo de displasia, nada disso. Displasia, nada disso, mas pode virar um câncer. Tá? Então pode colocar o balão super seguro, super eficaz e sem esse tipo de problema. E quem tem refluxo também? Ou trata o refluxo? Quem tem refluxo, o que acontece? Geralmente é porque está fora do peso. Também. Né? Então o paciente do refluxo é porque tá. Então a gente coloca o balão, nos primeiros dias vai dar uma apertada no refluxo.
a gente dobra a medicação, segura, mas primeiro mês que perdeu 10%, vai embora, né? Vai embora o peso e vai embora o refluxo. Então, quem tem refluxo, muito pelo contrário, porque a maioria é esse. Aquele paciente que tem o refluxo, que é o outro perfil, é aquele super magrinho, né? Que aí ele não precisa do balão. Que aí é outro tipo de situação, É outro tipo de situação. A gente vai tratar o refluxo com outras... Existem hoje técnicas endoscópicas também, que a gente também pode um dia bater o papo sobre isso, para tratar refluxo por endoscopia, né, para pacientes específicos. Mas quem tem refluxo da obesidade, põe o balão, 1 semana, 10 dias, a gente dobra a medicação, faz um aporte e depois resolve tudo. Hérnia de hiato é impeditivo para balão? Hérnia de hiato maior do que 5 centímetros também não pode. Não pode. Então você precisa ter uma hérnia muito grande, porque aí você tem o estômago alterado, né? Então qualquer tipo de alteração anatômica do estômago não podemos fazer. Pode. Bacana. Ai, maravilha. O próximo, qual o próximo que nós temos? E aí vem esse, que é o balão ajustável. Então ele é um balão igual esse. A diferença é que ele tem esse rabinho aqui, ó. A gente chama de rabicho. Esse rabinho. Exatamente. E esse rabinho é para quê? Esse rabicho é porque a gente pode encher ou esvaziar esse balão a qualquer momento. Isso é fantástico. Isso também é interessante. Porque se um paciente tem uma intolerância, a gente pode ir lá, esvaziar um pouquinho e aí acomoda, ver se ele fica melhor. Não estou de jeito nenhum, medicou, não estou conseguindo. Isso eu acho muito legal. Lá, por esse balão, ele fica mais tempo, ele fica 12 meses, 1 ano. Então, na metade do tratamento, você acompanha os pacientes, você sabe, vai chegando um platô. Então, com 4 meses, 5 meses, por isso que o balão, os 6 meses, resolve aquela situação do paciente. Ele pode ficar 1 ano. E aí, no meio desse tratamento, você pode aumentar o volume dele. Vai dar tanto sintoma igual no começo? Não. Porque o estômago, nesse período, o que acontece com a musculatura dele? Imagina que está lá o estômago fazendo um exercício constante com o balão. Então, a espessura da camada da gástrica, ela aumenta o músculo. Por isso que acomoda com o tempo, por isso que a pessoa para de ter aqueles sintomas todos. Depois, no período, você aumentar tanto o volume do balão, não vai mexer com a musculatura. Então, ele não vai ter sintomas, voltar a vomitar, voltar a passar mal, nada. Mas, quando você aumenta, vai caber menos. Certo. Você vai reduzir o volume. E você obriga esse paciente a voltar para toda aquela fase inicial da dieta, sabe? Então, ele tem que voltar a fazer dieta líquida, dietinha cremosa, que é o que emagrece. Então, quando você põe o paciente para tomar sopa, quando ele vai voltar a perder peso. Porque a dieta normal, ele está comendo saudável, só que ele estabiliza. Então, esse balão, a gente tem a alternativa de, nesse 1 ano, em algum momento, parei o platô, mas ainda faltam 8 quilos. Tá difícil de eu buscar. Vamos tentar fazer um ajuste para mais, que a gente fala? Então, a gente vai lá, preenche um pouquinho mais o balão e utiliza. E preenche com o quê? Soro. Soro. Sempre com soro. Sempre com soro. Os 2 balões, soro. Esse aqui também vai azul. Esse também vai azul? Esse também vai azul. Esse aqui, como é que fica no estômago? Ele fica lá no estômago e isso aqui vai ficar exatamente assim, ó. Vai ficar lá o balãozão cheio, né? Imagina que fosse esse balão e com esse rabichinho aqui pendurado. E esse rabichinho vai para sentido esôfago? Fica para cima, para baixo, qualquer situação. Que aí na hora que você for fazer a endoscopia, vocês encontram ele. Isso aí. Aí quando a gente pega a endoscopia, aí puxa aqui pra gente ver, ó. Puxa essa parte, você vai ver, ó. Pode puxar? Pode puxar, ó. Aí você puxa, aí isso vem aqui fora na boca. Mentira! Entendeu? E aí você conecta de novo o soro, joga para dentro e enche ele. Ou esvazia. Que bacana! Entendeu? Então você tem essa flexibilidade. Isso, legal. Uau! Isso aqui é de onde esse produto? É tudo americano. Tudo americano? Os 2 balões são americanos. Só o novo que é francês. Que fantástico! Só americano. E aí, gente, eles ficam... esse balão fica igual a esse. Isso. Bel, tá na hora, Bel? Aqui falando, então, né? É que a Bel é a nossa ampulhetinha aqui, nosso horário. Maravilha. Tá. Ai, que bacana, gente. Muito bom. E esse agora aqui... a gente tem, que é o que você disse, que é a novidade que chegou agora, né, no Brasil, que está também estourando, que é o que a gente sempre disse, né? Buscar o perfil do paciente. Cada paciente tem um perfil. Não, doutor, 1 ano é muito. Você sente que o paciente, eu quero 6 meses, tá legal. O outro, não, doutor, acho que 1 ano é pouco. Muito inseguro. E se eu tiver muita dor, você oferece para ele, ó, de repente eu posso esvaziar um pouquinho esse seu balão. Então, qual que é o melhor balão para cada paciente? É na hora. Você atende os pacientes aqui, você sabe que qual linha, que né? Exatamente. Você vai seguir para mais carbo, menos carbo. Não tem uma receitinha. Claro que a gente trabalha com parâmetros, sim, mas você, né, para onde que eu vou correr é igual. E aí chegou esse aqui, ó. Isso você pode mostrar pro pessoal aí, ó. Esse aqui. Que é o balão francês, que é o balão de engolir, o balão deglutível, que é essa cápsula. Uau, então, gente. O paciente engole aqui a cápsula. Aqui tem câmera não, né? Não tem câmera.
nesse balão? Não tem câmera. Não tem câmera. Não tem nada. Ele Como só... Porque parece a cápsula endoscópica de fazer exame. Exato. É parecidíssimo com a cápsula, é isso aí. Só que a cápsula endoscópica, para você fazer o diagnóstico, ela vai batendo uma série de fotos. É muito parecido. Muito parecido. Então, aqui dentro está o balão. O paciente engole. Então, esse é um balão, qual que é a novidade, o diferencial dele dos outros? Você não precisa... A gente vai para o hospital, porque eu preciso fazer um raio-x para ver que ele está no estômago antes de encher, porque ele pode parar no esôfago, pode correr para o intestino. Então, o paciente vai até o hospital, engole, faz o raio-x. A gente vê pela bolha gástrica, né, que está ali o balão na posição correta. Começamos a encher do lado de fora por esse caninho. O que é chatinho é esse tubinho, né? Que tem que engolir, né? Porque a cápsula é tranquilo do paciente até engolir, né? Não é tão grande. Você vê que é um comprimidão. Não é um comprimidão. É que a hora que ele engole esse caninho, fica um pouco de desconforto. O paciente reclama um pouquinho, mas ele enche em 3 minutos. Passou 3 minutos, eu puxo, isso solta. Puxa isso daqui. Isso, tum. E aí ficou lá. Fica lá assim, ó. E vira gente, olha. E aí, esse fiozinho você puxa. Puxa o fiozinho pela boca, tira e joga fora. Tá tudo certo. O paciente levanta, não usa anestesia, não tem cirurgia. Né? Nossa. Ele precisa de endoscopista, precisa do nutrólogo, médico que saiba tratar a obesidade e cuidar do balão. Peraí, gente, calma. É bem legal. Mas esse não precisa de imagem? Só da imagem endoscopia, pós? Não só precisa do da endoscopia? Não precisa de nada. Que entendeu? coisa incrível. Enche o balão lá dentro e manda bala. Esse aqui não é o deglutível ainda. Esse é o deglutível. Esse é o deglutível. Esse é o novo. Tá. Esse é o deglutível. Então ele vai engolir essa cápsula, esse cabinho vai desconectar e ele vai virar esse balãozão. Ó. Fantástico. E veja, Renata, outra coisa diferente. Ó. Ele não é silicone. Ó. Ele não é, né? O que é isso? É um poliuretano. É tipo aquele papel filme de cozinhar. Tá. É esse perfil, ó. Deixa eu apertar. Ele não fura, não? Não fura, não. E aí aqui, ó, atrás ele tem uma válvula. Vou te mostrar aqui. Isso, pode mostrar para sua. Lá. E essa válvulazinha, ela vai dissolver. Tem um líquido especial aqui com uma citrina dentro. E ele fica 16 a 20 semanas, geralmente 16 semanas. 4 meses. Meu Deus, que coisa bárbara. E aí dissolve, o paciente evacua o balão. Sem entupir, sem problema nenhum. Porque esse papel... É tipo se você tivesse engolido um papel de bala, sabe? Vai embora. E ele fica 16 semanas, é um tempo menor. Então a perda de peso dele, média, hoje é 15%, 16%. Mas é bastante. Mas é bastante. Para 4 meses. 4 meses. 4 meses é bastante. Então esse paciente, né? Doutor, eu sempre fui magra a vida inteira. Engordei na gravidez. Não consigo de jeito nenhum perder 8 quilinhos. Maravilhoso. Doutor, morro de medo de hospital. A gente colocou num paciente num balão, o balão num paciente, que ele já teve sérios problemas com anestesia, de hipóxia. Não posso sofrer anestesia. É uma alternativa. Uma opção. Então, hoje é aquilo. Você está no consultório, você conversa primeiro sobre tudo que a gente conversou aqui, né? Que nós ficamos aí 50 minutos, que é importante a obesidade. E aí a gente oferta no paciente o perfil e começa a conversar com o paciente e junto, né? Você decide com o seu paciente. Isso acho que vai ser legal, isso não vai ser. Acho que você não tem o perfil, não. Você precisa perder pouco peso, rapidinho. Vamos pôr esse aqui. É um balão mais legal, entendeu? Todos eles são em hospital. Todos né? em hospital. Nenhum é clínica. Se alguém pelo falar nosso isso... consenso brasileiro, existem algumas clínicas que têm estrutura hospitalar. Ok. Então a gente tem colegas em São Paulo que tem a clínica e a clínica tem uma estrutura. Oferece isso. Mas a gente sempre recomenda o hospital, porque o ambiente hospitalar, qualquer tipo de intercorrência, você está dentro do hospital com o seu paciente. Já está lá, né? É uma segurança muito maior. Então Mesmo o nosso grupo sempre trabalhou em hospital. Mesmo porque o paciente ele tem sempre alguma comorbidade, né? Não é regra, mas tem. Exatamente. Então você precisa estar de olho nisso, né? Pressão, né? Hipertensão, diabetes, alguma coisa. Alguma descompensação. Pode fazer uma arritmia, Exato. Certo? Nesse caso aqui, de engolir, você não vai precisar do centro cirúrgico, você não vai precisar do anestesista, nada. Mas você precisa de um raio-x. Porque é perigoso também mandar o paciente. Engole aqui, ó. Aqui, nós estamos aqui, você fala para o paciente, engole, eu vou encher. E se o balão der uma parada no meio do esôfago? Você arrebenta o esôfago do paciente. Não, pelo amor de Deus. Já houve relatos disso, não sei agora precisar o país, que o balão saiu do estômago e foi pro duodeno, encheram no duodeno. Meu sem Deus, olhar. Que tragédia. Tragédia. Então, assim, não pode. Então, a empresa não aceita isso, né? Nem pode. Então, é sempre preconizado que faça o raio-x, ele engole a cápsulazinha. E essa cápsula a gente toma com água normal ou tem alguma coisa que ajuda? Copinho d'água. A gente faz um copo d'água com gás. Com pouquinho, gás. porque aí naquela hora abre um pouquinho o estômago, né? Tá. Joga ar lá dentro do estômago para ajudar.
e deixa a água normal. Às vezes dá um canudinho para o paciente tomando água e engolindo. Tem paciente que quer dar um golão e engolir. Se tiver muito difícil, dá para ajudar. Aqui, eu consigo colocar aqui por trás o que a gente chama de estilete. Tá. Aí imagina, eu passei um fiozinho aqui, o estilete. Aí essa parte aqui, ó, vamos mostrar para o pessoal. Ela, em vez de ficar assim, molinha, ela fica assim, ó, rígida. Como se fosse um fio guia. Um fio guia, perfeito, Renata. Tá. Vou te levar lá comigo. Eu adoro, eu tô te falando, adoro balão. Comigo, fechou. Quarta-feira eu e você lá. E aí isso aqui rígido, sabe aquela coisa do truquezinho nosso na medicina com o paciente? Vai conversando, doutor Greco, fala mansa, vou te ajudar, abre deixar a boca. Seguro, né? Tá com segurança, põe um pouquinho de boa, põe do balão devagarzinho, fala, a hora que eu pedir, você vai dar uma engolida. A hora que ele dá uma engolida, pluft. A gente consegue empurrar o balão, tá encostadinho lá, eu ajudo, empurra, engole. Dá uma náusea, fala, aguenta, prende o ar. Passou, vai descendo, empurrando devagarzinho. É como se fosse uma sonda nasogástrica, mas não pelo nariz, né? Pela boca. Porque a sonda nasogástrica é horrorosa. Eu sempre que eu coloco na UTI, você tá lá, eu tô lá, passo sonda, às vezes a enfermeira não tá, enfim, eu gosto também de fazer. Eu passo a sonda e a gente vai fazendo esse tipo de coisa que é deixa o paciente mais tranquilo. Segura, deu aquela náusea na hora, segura o ar, né? Você pede para ele prender o ar um pouquinho, a náusea vai embora. Isso. Aí devagarzinho o balão chega lá. Nossa, fantástico. Assim, a gente nunca tem. Agora, não consigo de jeito nenhum. A gente teve uma paciente. Não consigo. Também um pouquinho, né? Não consigo engolir. Você pode. O que a gente fez? Foi pro centro cirúrgico. Ela dormiu, eu coloquei ele por endoscopia. Tá. Porque ela queria esse balão também pela situação de não precisar tirar. Sim. Porque além de colocar, você também vai ter essa situação de não precisar. Depois voltar para o hospital, fazer uma anestesia, fazer nenhum procedimento para retirar. Então, numa necessidade extrema, a gente consegue colocar ele até por endoscopia. Mas não é o praxe, né? A gente está colocando, o paciente está engolindo com tranquilidade. E me fala uma coisa, de todos esses balões aqui, o que hoje mais você faz? Você falou que, claro, que é o paciente que conduz essa, né, isso tudo. Mas o que mais está assim... Hoje é o balão de engolir. É o balão deglutível. Até pela questão de ser uma novidade, né? Então está muito na mídia, todos os colegas estão fazendo postagens, a empresa entrou com marketing forte, a gente está com esse espaço para divulgar. Bacana. A própria TV soltou muito isso por essa questão da questão dessa, vamos dizer assim, ainda menos invasivo, né? De ser um procedimento bem tranquilo, mas super seguro. Então, hoje a gente tem uma procura muito grande pelo balão de engolir. E também pela epidemia de obesidade, né, Eduardo? Total. Porque, gente, tá todo mundo obeso. Em 2050 vai ter milhões de obesos no Brasil. Então, é uma doença que vai crescer muito mais ainda. Eu não sei nem por quê, porque tem tanta coisa que a gente está ofertando e oferecendo de informação de obesidade, como prevenir, que eu não sei essa estatística, porque é uma estatística. É demais. Né? É um número, então, a gente falou sabe assim, 50% de sobrepeso, 25% imagina, obeso. É muita Crianças, gente. Adolescentes, 17% dos adolescentes obesos, e destes, 75% vai virar obeso. Olha que absurdo. É o que você falou. Então, as pessoas precisam buscar alimentação saudável, atividade física, mudança, o lado psicológico, mudar o seu hábito, mudar a rotina, né? Então, eu não tenho tempo. Tem, né? Tem que organizar tempo, tem tempo para tudo. Tem. Não consigo almoçar, não consigo tomar o café da manhã, dá, né? Dá tempo para tudo. Tudo, é só querer. Criançada, pôr para fazer esporte. A gente não pode querer combater a evolução, isso não existe. O meu filho não pega o celular. Não adianta. É um negócio deles hoje. A gente tem que usar para trabalhar. É realidade mesmo. É realidade. Mas você tem que aprender a criar os limites e saber o momento. Não dá para ficar 100% do tempo jogando PlayStation ou 100% no joguinho do celular. Tem que ter tempo para tudo, né? Claro. Para o futebol, para o balé, para o street, para a dança, para a natação. E arrumar a rotina, principalmente da alimentação. Você que trabalha, você sabe muito bem os seus pacientes. Se não criar uma rotina, como é que você faz para ele seguir as regras, né? Não dá para pular, intercalar. É aquela coisa, você não pode mudar... como que eu posso dizer? Você trabalha, a pessoa trabalha, precisa trabalhar naquela área, enfim. Você não vai falar para ele, larga seu trabalho para ter uma mudança de estilo de vida. Você precisa adaptar a vida dele. É o que você faz. É aquilo que eu faço. Então, eu trabalho e não consigo. Não, você consegue. Vamos só adaptar a sua realidade. Exato. Né? Como é que eu posso entender aí? O que você pode levar? Dá para levar uma marmita? Não dá, mas tem um micro-ondas lá? Não. Então, onde você come? Tem tudo isso. E a gente o restaurante não tem tudo para comer, Renato? Só tem a lasanha. Não é? Só tem os bolinhos fritos. Tem tudo. Tem tudo, gente. Eu falo isso aqui. Então é importante. É importante. E o recado é porque, assim, a gente vê na obesidade, você está há anos já trabalhando no ramo, eu há 17 anos. É uma doença que, com o tempo, vai trazer muitos prejuízos para o paciente.
coronariopatia, um diabetes avançado, apneia do sono. Aí vai chegando num limite que não tem como, vai ter que fazer uma cirurgia bariátrica. Eu não sou contra de jeito nenhum. Você, nutróloga, sabe dos riscos que o paciente tem numa cirurgia bariátrica. Mas chega num limite que às vezes tem que falar para ele, você vai trocar obesidade por um quadro de desnutrição, que se você não tiver uma equipe, uma nutróloga fundamental para quem opera, sabe que vai ter lá no futuro, né? Para as mulheres faltar cálcio, osteoporose, deficiência de vitaminas, uma série de problemas. Então, é importante buscar alternativas. É verdade. Né? Buscar. E, Eduardo, falando financeiramente, é acessível, não precisa falar valores, né? Mas assim, é acessível colocar o balão hoje? Sim, o balão... O convênio não cobre, né? O convênio não cobre. Okay. Existe hoje uma regra para obesidade mórbida. O ponte, o balão tradicional já tem cobertura, já tem codificação para obeso mórbido. Ah, bacana. Então, o paciente que é um obeso mórbido, precisa colocar o balão, ele pode já correr atrás do convênio. Tá. Os outros não tem, mas não é 50 mil reais, entendeu? Sim. A gente pode falar, um balão hoje, um tratamento varia de 10 a 15 mil reais, 16 mil reais, entendeu? Dependendo do tratamento. Está falando isso num tratamento de 6 meses, de 1 ano. Que você parcela. Que o paciente pode parcelar, dividir, ajudar. Então, bacana. Não é também nenhum absurdo. Claro, né, que todo mundo está com dificuldades, etc. Mas quanto que às vezes o cara está gastando errado com a alimentação dele, quanto que ele está gastando de remédio para o diabetes, para um monte de coisa que em um mês você tirou, quantos pacientes você falou que você tirou? Investimento. Eu falo que assim, o paciente tem que vir virando a chavinha, deixa que eu termino de virar aqui, eles têm que vir virando a chavinha. Depois que a gente virou a chavinha aqui, é um investimento, é a saúde. Eu trato aqui primeiro a saúde. Porque a maioria dos meus pacientes me procuram para perder peso. Para perder peso. Só que eu trato primeiro a saúde, estabilizo o equilíbrio, né? Trago a homeostase, o equilíbrio mesmo da saúde. Ele está se sentindo bem, então agora a gente vai perder o peso. Exatamente. Eu faço isso porque é para a vida, né? Porque vem na consequência. É consequência. E você me falou que o Brasil é um dos países que mais coloca balão. Sim. Isso, por que isso? Por que o Brasil coloca... Porque a obesidade hoje, o Brasil acho que só perde para Estados Unidos e México, né? Se eu não me engano, de números. Então a população de obeso é muito grande. Aqui que, assim, modéstia à parte, né? O grupo de médicos, você é médica, você sabe disso, né? A gente tem uma formação muito boa. Ah, muito. Eu falo que é uma das melhores do mundo. Então o mundo inteiro, né, busca, né? Os brasileiros se destacam. Então aqui... A gente sempre conseguiu trazer isso e a gente ensina muito, né? Então a gente também teve isso muito. Então, desde aquele começo lá, podia ficar com 4, 5 médicos? Não. Então, várias oficinas. Então, como é muito médico que faz com propriedade, que aprenderam, que tem que ter a nutróloga, tem que ter a psicóloga, tem que ter a nutricionista. Então, o Brasil desponta. Então, em 2011, começou uma outra técnica, que é a sutura endoscópica, a gente pode falar um dia. Tá. Desenvolvido por quem? Manuel Galvão Neto, Eduardo Greco, Thiago Souza, o nosso instituto, para o mundo. Então, o mundo foi lá. A gente hoje vai ensinar na América Latina ainda balão e tudo para o mundo, porque eles... vocês vão ensinar para o mundo, vocês estão se bravando para o mundo mesmo. Vai, o mundo inteiro. Então, o Brasil sempre foi. Para você ter ideia, o balão não era autorizado nos Estados Unidos. Ele foi autorizado, se eu não me engano, 2016, 2014, recente. Não vou saber exatamente quando eles autorizaram lá. Todos os médicos, eu vou te falar assim, Clínica Cornell de Nova York, Harvard, quem sei mais, todos os principais, Dallas, a empresa, que é americana, colocou esses médicos num avião, eles vieram para o Brasil, chegaram sábado de manhã para fazer um treinamento com a gente o dia inteiro. Uau! De colocação e retirada de balão e voltaram à noite para o país deles. Uau, que assim, a gente tem isso, que é o que você falou, é da procura, da gente ter isso. Né? A gente tem nas nossas universidades né, pacientes. Então a gente tem dentro das universidades também, que esse é o lado outro bom das universidades, do serviço público, você tem muito paciente. Não é cobaia, né? Sim. Mas você oferta para o paciente um tratamento desse, uma que é caríssimo. Incrível, só que ele topa, né, para você poder ensinar outros médicos, outros alunos. Você não está lá na fase de teste, né? Diferente de a gente fazer pesquisa clínica. Claro. Chegou um produto novo, nós vamos pesquisar. Aí tem a questão da pesquisa. Aqui não, é treinamento. E aí a gente tem essa oferta de um sistema que tem uma série de obesos que não conseguem acesso e a gente consegue também fazer esse treinamento. Então é por isso que a gente tem
bacana. Se dispare. Olha, muito bom. Eduardo, foram alguns minutos. Já foi? Já foi aí alguns minutos. Te falei que a gente ia arrebentar. Não, maravilhoso. Esse assunto é Adorei. incrível. Eu gosto muito desse assunto. É, sua área. É minha área e a gente sabe espaço. quanto, gente, faz bem à saúde do paciente, dependendo do caso, ir para essa técnica. Eu sei, Sim, eu vivo sim, essa realidade aqui na clínica e eu sei que realmente isso aqui é uma coisa que faz acontecer na vida da pessoa. Faz acontecer. Exatamente. É incrível. Muda a vida de muita gente. Salva casamento, muda a autoestima. Tudo. A pessoa tem vontade de ter aquele filho que, às vezes, por questão de Perfeito. peso, né? É o que você faz. Não, isso a gente faz muito, né? Doutor, não consigo engravidar de jeito nenhum. Doutor, engravidei. Maravilhoso. Maravilhoso. A gente Maravilhoso. muda a vida das pessoas. Então, você quer deixar algum recadinho pro pessoal que está assistindo a gente? Eu acho que o mais importante é primeiro agradecer a oportunidade, conhecê-la pessoalmente, né? Admiro esse trabalho que você faz nessa parte da nutrologia, que é um complemento nosso. E o pessoal que está em casa é procurar um profissional. Obesidade tem controle, tem técnicas, temos alternativas interessantes para que você saia disso, né? A pessoa está lá desanimada, autoestima lá embaixo, depressão, não vai mais na academia porque tem vergonha do corpo, está com o exame todo alterado. Então procure um bom profissional, procure se informar, tem solução. Tem solução. Qual que é a sua rede social? É Eduardo_Greco, Tá. @ né? Eduardo_Greco. Ali a gente encontra bastante informação? Tem. Lá tem informação e tem o nosso também, que é o @Instituto Endovita, Legal. com 2 T's. Então tem tanto o meu pessoal quanto do Instituto Endovita, com 2 T's. O pessoal vai buscar lá, vai ter informação sobre o balão, outras técnicas, o que a equipe faz, o trabalho. Bacana. E a gente vai estar agora aí se curtindo, se seguindo. Vou seguir já. Vamos fazer um trabalho em conjunto aí, porque é o que eu te disse, né? Tem vários pacientes que tem que procurar a doutora Renata. Você vai lá, balão, gostei, mas... Doutora Renata, doutor Eduardo, tá tudo Parceria, certo. maravilhosa. Obrigada, viu? Eu que Obrigada agradeço a por ter oportunidade aceitado. demais. Verdade, obrigada também. Gente, até a próxima semana com o nosso próximo convidado e compartilhem aí o nosso canal, tá bom? Um beijo pra vocês. Maravilha. Genial! Eu falei, gente, não é possível que já tenha... Porque a Bel, ela vai ali na porta. Ela vai ali, já acaba, você falou, pô, Pra mostrar que tá...